E nós temos até uma enquete aqui no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes para você responder e vou querer saber a opinião aqui da mesa. Os 2 primeiros jogos da seleção do Dorival foram... Aí você tem 4 opções. Ótimos, bons, regulares, ruins. Fica até a pergunta, Bruno Prado, qual o balanço que fica desses primeiros 2 jogos da seleção brasileira com o Dorival Júnior, Bruno Prado? Acho que fica de regular para bom, assim, porque não dá para cobrar tanto, porque é o início de um trabalho, um novo técnico com outros jogadores, alguns estreantes, então não dá para cobrar, não dá para achar que vai ser um negócio maravilhoso. Ótimo, acho exagero, porque ontem o Brasil foi inferior ao seu adversário, ontem ele foi totalmente dominado durante boa parte do jogo. Então, acho que daí tá ganhando bom na maioria, acho que tá justo, tá dentro, ou é bom ou é regular, mas por ser um início, então bom início. Mas ainda com bastante coisa para acertar. E até no time titular, uma coisa que o Mauro falou aqui, que eu concordo muito. Eu vi muita gente já, não tem que voltar mais ninguém, Casemiro, Marquinhos, Alisson, Ederson. Enquanto ele... Neymar, os caras falam que o Neymar... Mas depois do jogo de ontem, muita gente vai repensar, né? Eu acho até que a próxima convocação já é da Copa América, né? Então ele não tem muito tempo. Eu acho que é uma convocação, acho que a Copa América, se eu não me engano, serão 23, né? Não 26, como foi agora. Acho que são 23. Cara, já dá até para pensar na lista que ele vai fazer, como você vai acertar uns 16, 17, porque esses jogadores estavam na lista dele. Então, tenho quase certeza que estarão na Copa América. Alisson, Ederson, junto com o Bento, o Marquinhos vai estar, o Martinelli vai estar, o Gabriel Magalhães acho que vai estar, o Casemiro provavelmente vai estar. O Casemiro eu tenho alguma dúvida, porque ele tem sofrido muito na parte física. O Casemiro está tendo uma temporada bem difícil na parte física, então fica uma dúvida, há até a possibilidade, pelo menos é muito especulado, que ele pode jogar na Arábia, então acho que eu tenho uma certa dúvida, mas por isso. Mas vai ser uma base, vários que estiveram aí vão estar de novo e vai acrescentar esses caras. E eles disputam as posições ali, mas por que vai abrir mão de um jogador como o Marquinhos, que não tem nem 30 anos e está jogando em alto nível? Abrir mão de 2 goleiros que estão entre os top 10 do mundo, Ederson e Alisson. O próprio Casemiro, se estiver bem fisicamente, um cara que pode estar ali, aí disputa a posição. Se o outro estiver melhor, joga outro, mas não tem porquê, né? Fica aquela coisa, o cara que perdeu outra Copa tem que tirar todo mundo. Não, eu entendo tirar, por exemplo, o Thiago Silva, que tem 40 anos, entendo perfeitamente, mas é curioso que não colocam o Danilo, por exemplo, nessa lista. Por quê? Porque ele estava nesses jogos. Se ele não tivesse, iam falar, o Danilo também não. Então, calma, quem está bem vai estar na seleção. E aí disputa-se os lugares, disputa a posição. Um cara que estava convocado, que eu acho que entrou bem nos 2 jogos, que para mim, por exemplo, seria titular, o Douglas Luiz. Eu acho ele melhor que o João Gomes, por exemplo. Então ainda tem muita coisa, o Dorival ainda vai observar, vai colocar bastante gente para jogar. Flávio, o balanço é ótimo, bom, regular ou ruim desses 2 jogos? Bom, para mim bom. Não de médio para bom. Eu acho que foi nos últimos tempos, desde o Tite, foi o melhor momento da seleção. Claro, o Mauro falou que o que nós tínhamos antes não era lá essas coisas, é verdade. Mas eu acho que o Brasil deixou uma carinha de futebol. Outro tipo de futebol, talvez não seja o conceito que eu mais goste. Em alguns momentos lembrava a maneira como o Dunga montava o time em 2010, que era um time muito fechado, saía rapidamente de contra-ataque, mas com uma semana de trabalho, né? 10 dias de trabalho, também tem que ser considerado. Acho que foi bom, acho que vejo uma boa perspectiva. Não estou dizendo que vai ganhar a Copa do Mundo, porque o Brasil vai estar entre os 10 que podem ganhar a Copa do Mundo. Isso é uma coisa que não tem nada a ver. Mas não acho que vai ganhar. Não, pode ganhar, é um dos 10 favoritos. Mas eu, sinceramente, eu esperava que o Brasil ia tomar 2 porradas. Esperava que o Brasil perdeu os 2 jogos. E ele ganhou um, empatou outro, e ainda assim ontem teve o negócio dos pênaltis e tal. Então eu acho que o que assustou foi o primeiro tempo de ontem. O primeiro tempo de ontem, nossa senhora, foi chocolate. Eu imaginava que fosse acontecer mais ou menos isso nos 2 jogos, sabe? Então, dos 4 tempos aconteceu em um só posso considerar como um bom salto. Você chegou a citar o Neymar. Você não acha que esses 2 jogos mostram que a seleção não depende tanto assim do Neymar? Eu não consigo imaginar um time tendo um jogador à disposição. Tem que estar bem à disposição. Como o Neymar não usar. Eu acho que é uma burrice gigantesca. Se o Neymar está bem e coloca nesse time que está bem, o time vai subir muito.
Não consigo nem imaginar uma hipótese como essa. É que hoje, né? Hoje o Neymar, a gente imaginando o Neymar que tá lá na Arábia Saudita, que vem de 2 lesões sérias, que não vem jogando. Se ele não tiver condição de jogo, se ele não tiver condição física, não dá pra jogar. Se ele tiver condição física, estiver jogando no Afeganistão contra o time de Talibã, ele joga. Se ele tiver condição física, ele pode estar jogando em qualquer lugar do mundo. Não tem problema. Tá jogando contra pinguim no meio do gelo. Joga. Ele é muito melhor que os que estão aí, pô. Não dá nem pra... Imagina. Ele é outro nível, outra conversa. Claro que ele tem que jogar. E a concorrência elevando o nível, né? Porque eu vou citar aqui jogadores de beirada e também jogadores de centro, porque o Neymar pode fazer mais de uma função. Você tem aí Rodrigo, Vini Júnior jogando em alto nível, muito mais do que o Neymar, né? Para mim, hoje os dois estão numa outra categoria do que o Neymar. Hoje, com o Neymar machucado. Mas aí o Neymar, quando for voltar a jogar, vai jogar na Arábia Saudita, né? Com todo respeito. Não, eu sei. Não existe futebol lá, eu sei. Mas se o Neymar entrar, treinar e se preparar, não tem como eu acho que ele vai voltar para a seleção brasileira quando ele se recuperar da lesão. Acho que ele vai voltar. Eu acho que o Vini Júnior vai evoluir muito, o Rodrigo vai evoluir muito, o Endrick vai evoluir muito e nenhum deles vai chegar nem perto do nível do Neymar. Nem perto. Agora, tem que estar pleno. O Neymar tiver machucado, Não, tô falando Neymar pleno. O Neymar, sabe, dá uma pegada legal. Tipo o Messi fez na Copa agora, na última Copa. O Neymar chega e se qualifica e tá bem. Pô, joga no lugar de qualquer um deles. Qualquer um. Do Endrick, do Vini, do Rodrigo, de qualquer um. Não tem, imagina. Acho outro nível de jogador. Não dá nem pra conversar. No meu modo de entender, ele joga tranquilo. Agora, tem que estar, claro. Tem que estar bem. Se eu estivesse arrastando na Arábia, aí não dá pra jogar, lógico que não. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like. Muito obrigado pela audiência. Mauro César, avaliação aí do trabalho do Dorival Júnior, que a gente até lançou a enquete, o balanço, né, desses 2 jogos e o ataque, né, Mauro, que você disse que hoje precisa ser formado pelo trio do Real Madrid, Endrick, Vini Júnior e Rodrigo. O Neymar pode fazer parte dessa seleção, formar um quarteto, ou você não imagina mais a seleção com o Neymar, Mauro? Eu não sei o que o Neymar vai fazer no futebol, então seria absolutamente especulativo falar. O Neymar não joga há um tempão, a sua última aparição foi para a seleção e se machucou, depois que o seu clube lá na Arábia Saudita disse que ele nem tinha condições de jogo, ele viajou, contrariando inclusive o técnico, e se machucou e está parado há um tempão. Vai jogar numa liga que é uma liga secundária, é uma liga de pré-aposentados, um negócio de futebol saudita, muito legal e tal, mas os caras vão lá só pelo dinheiro, não é uma liga competitiva. Então, não sei o que o Neymar vai ser do futebol agora. Já estava jogando bem menos do que ele poderia no PSG, já era um coadjuvante há algum tempo. Nas últimas temporadas, o Mbappé era o cara que carregava o time, depois o Messi se juntou a ele, o Neymar passou a ser o terceiro da fila, no máximo, sempre abaixo dos 2, o que eu acho até absurdo pela qualidade que ele possui, né, que ele tem. E agora, lá no futebol saudita, sinceramente, ele hoje não é titular nem do time dele. O time dele não para de ganhar. Se ele chegasse amanhã, estou apto para jogar, eu acho que ele ia ficar no banquinho. Portugal nem ia colocar ele para jogar, não. JJ lá, o Jorge Jesus. Aí, lógico, se ele jogar bem, tudo ele ganha a posição. Sim. Mas acho que ele vai ter que dar uma remada. Então, assim, é difícil falar do Neymar. Porque agora tem um problema também, o Neymar na seleção, por conta do comportamento subserviente dos técnicos, especialmente do Tite, que ficou 2 Copas do Mundo, né, à frente da seleção brasileira, e ele montava o time sempre em função do Neymar, independentemente do Neymar estar dando retorno técnico ou não. E isso foi muito ruim. E como é que vai ser com o Dorival? O Dorival vai fazer o quê? Se ele chegar amanhã, todos jogam pelo Neymar? O Neymar não é hoje o principal jogador brasileiro no futebol internacional. O Neymar é um grande desperdício de talento no futebol brasileiro em décadas. Poderia ser muito maior do que ele foi. Em termos econômicos e tudo, faz contratos fantásticos e tudo. Acho que isso aí, eles realmente são muito bons. Mas, jogando bola, em 2015 ele foi campeão europeu, protagonista, junto com o Suárez e o Messi, o trio MSN, foi artilheiro da Champions League, jogou pra cacete naquela temporada. Aí ele vai pro PSG e começa um declínio, né? Um declínio, aí, enfim. Aí um brilhareco ou outro. Na própria Copa do Mundo ele faz aquele gol contra a Croácia, uma jogada que ele tentou N vezes, jogando para si, muitas vezes. E o técnico ali, fazendo assim amém para ele, né? O Tite sempre fez amém para ele. Aí o Diniz, quando assumiu, também não, o Neymar, não sei o quê. E o Dorival acho que não vai ser diferente, não. Os caras parecem ter até um certo medo do jogador, sabe? E aí a coisa vai dessa maneira. Eu acho, sinceramente, que hoje é uma obra de ficção falar em Neymar como um jogador de alto nível. Infelizmente. Lamento muito. Mas você vê, as últimas aparições dele é Cruzeiro, não sei o quê, agora jogando bola. Qual o último jogo do Neymar? Ele foi assim, o Neymar.
O cara que resolveu. Qual foi a última vez? De volta à rádio, já de volta à Rádio Jovem Pan, a gente falando de seleção brasileira, e se dá pro Neymar fazer parte aí desse trio Vini Júnior, Rodrigo e Endrick, né? Se dá para pensar num quarteto nessa seleção brasileira. E com a palavra, o Mauro César Pereira aqui na Jovem Pan. Então, é um exercício difícil. Você tem que ter um banco de dados muito bom. Eu pergunto até para quem nos acompanha. Qual foi o último grande jogo do Neymar? O jogo esse que ele resolveu, botou no bolso todo mundo. Pô, Neymar foi... Faz tempo, hein? Faz tempo. Porque no próprio PSG, como eu estava dizendo, antes mesmo do Messi, ele ficava machucado, jogava 20 e poucas partidas na temporada, e o Mbappé, cara carregava o time. Isso. Carregava o time. Aí chegou o Messi, continuou sendo o Mbappé o protagonista. Por exemplo, na eliminação, aquela eliminação para o Real Madrid, na temporada retrasada, né? Que o Real Madrid vira o jogo assim, vira o confronto em minutos. Ele e o Messi sumiram naquele jogo. Sumiram completamente. E outros, né? Se deram uma amarelada monstro. Isso está vivo na memória. O Messi depois ganhou a Copa do Mundo, né? Então, opa, aquilo ali foi uma noite infeliz, né? Agora, o Neymar fez o quê depois? É impressionante. Assim, eu sempre digo, é um desperdício absurdo. Ele era para estar num outro patamar, assim. Mas as escolhas são ruins, né? Quando ele sai do Barcelona e vai para o PSG, já é uma escolha ruim. Porque ele sai de um clube onde ele, naturalmente, ele seria, durante um bom tempo, parceiro do Messi. Quando o Messi saísse, ele seria o protagonista. Sim. É claro que o Barcelona depois entra numa queda, mas essa queda também está associada ao desmonte de uma equipe muito poderosa, as questões extracampo, depois a saída do Messi, no outro momento, aí o Barcelona perde a referência, perde tudo. Mas ele poderia ter tido, acho que uma carreira mais brilhante se ele continuasse lá. Enfim, agora é tarde. Agora, do ponto de vista do financeiro, tal, contratos, nossa, nota 10. Os caras fazem contratos muito bons. José Manuel de Barros, você ainda imagina o Neymar nessa seleção? Eu acho que o Neymar voltando vai ser convocado pelo Dorival Júnior, mas pelo que ele vem apresentando nos últimos tempos, né? Já há muito tempo não apresenta um futebol em alto nível, como destacou o Mauro César. Hoje a seleção precisa tanto assim do Neymar, como já precisou em outros tempos? Então, a seleção brasileira fez 2 bons jogos, assim, principalmente o primeiro. Na soma, né, dos 2 jogos, foi bom. Pelas circunstâncias, um muito bom, né? Assim, pelas circunstâncias, porque não estou comparando com o melhor Brasil, com a melhor versão da seleção brasileira, né, que iria lá no Wembley e ia se impor diante do adversário. Iria lá no Santiago Bernabéu e conseguiria se impor diante da seleção da Espanha no jogo inteiro. Ia lá para ganhar o jogo. Mas assim, Dorival chegando, montou um time para marcar, pediu que todo mundo corresse um pouquinho a mais, funcionou no primeiro jogo, né, conseguiu a vitória, muito bem. Para a estreia do Dorival e para jogadores que estão chegando, estreando com a camisa da seleção brasileira. E é uma geração que muitas vezes é contestada com a camisa da seleção brasileira. Então, nessa circunstância, muito bom o primeiro jogo, né? E o segundo jogo foi ruim. Então, somando os dois, eu diria que a excursão do Brasil foi boa. Eu daria bom na soma dos 2 jogos da seleção brasileira. Aí você fala, cabe o Neymar nesse time? O Neymar de agora não cabe em time nenhum do mundo, que ele nem está jogando, né? Está contundido, não tem condição física, não tem condição clínica. Ele, em condição física, clínica e com interesse, querendo jogar, claro que ele tem vaga na seleção brasileira. Eu não sei se do jeito que você falou, os 4 juntos ali. Porque aí o Vinícius não vai marcar, ele não vai marcar, o Rodrigo vai marcar, o Endrick vai ter que marcar, quem é que vai marcar, né? E aí, se for Bruno Guimarães, por exemplo, e Paquetá no meio campo, né, que se destacaram no primeiro jogo, por exemplo, que ontem a gente tem dificuldade de encontrar destaques individuais, a não ser o Endrick e talvez o goleiro Bento. Então, no meio campo desse, quem é que vai marcar em jogo grande, jogo de Copa do Mundo, por exemplo? Complica um pouco, alguém vai ter que sobrar. Mas a gente vai ter que esperar para ver se ele volta a jogar futebol, né? O Neymar, nesse momento, ele não é jogador de futebol. Não está jogando futebol, se ele voltar. Agora, eu fico imaginando uma Copa do Mundo. Já tivemos casos de jogadores que estavam meio afastados, em baixa, mas que se prepararam especificamente para uma Copa. Para jogar, para ganhar, para fazer daquela Copa a Copa da vida dele. Né? O seu Neymar, por exemplo, se preparar fisicamente, clinicamente, mentalmente, para jogar uma Copa com a camisa da seleção brasileira, pensando no coletivo da seleção, não tem a menor dúvida que será
peça decisiva para o Brasil numa Copa do Mundo. Mas não é o Neymar que a gente vê no momento, não é o Neymar já há alguns anos aí, nem no clube, nem na seleção brasileira. Ninguém tem o talento que ele tem, mas parece que ele desperdiça esse talento. Quer falar, Bruno? Sim, eu acho que assim, Neymar é uma interrogação pela condição física, que é bem complicada. Aí, claro, isso é uma coisa que não é certa ainda, mas acho que é muito provável que a partir do meio de 25 ele esteja aqui no Brasil de novo, jogando no futebol brasileiro. Acho que a única coisa que mudaria esse destino era uma ligação de Miami lá, uma chamada em grupo no WhatsApp do trio, e vem pra cá com a gente. Acho que só isso mudaria o destino. Acaba o contrato dele no Al-Hilal no meio de 25 e acho que ele vai voltar pra cá. Acho que tudo caminha para isso. Acho que, como eu falei, só Miami tiraria para jogar com os amigos. E eu acho que o Neymar hoje ele está numa etapa parecida com o Ronaldinho Gaúcho, numa reta final da carreira. O Ronaldinho não foi à Copa de 2010, o Dunga não levou, e depois ele chegou a ser convocado várias vezes pelo Mano e até pelo Felipão no caminho até 2014. O Felipão optou por não levá-lo para a Copa, nem ele nem o Kaká, que também chegou a ser convocado algumas vezes. Eu acho que o Neymar ele vai estar mais ou menos nessa etapa. Eu não imagino ele pleno, assim, no melhor da sua condição, mas ele pode estar bem fisicamente. Se ele estiver bem, ele vai estar no grupo. E acho que aí, ao contrário do que muita gente acha, eu acho que ele toparia tranquilamente estar no grupo sem ser estrela. Ele gosta de estar lá. A relação dele com os atletas é muito boa. Então, eu acho que ele toparia tranquilo, fazer parte de um grupo, jogar algumas vezes, outras vezes não. Eu acho que ele aceitaria tranquilo esse papel. Falando do futuro da seleção brasileira, Endrick, aos 17 anos, marcou gol contra a Inglaterra em Wembley e marcou gol contra a Espanha no Santiago Bernabéu, a sua futura casa, né? Já que no meio do ano vai se apresentar oficialmente ao Real Madrid. Endrick, 17 anos, de novo entrou no jogo, já muda, né? O Dorival Júnior, terminando o primeiro tempo, volta para o segundo com o Endrick em campo. E aí, no escanteio, a bola sobra no pé dele, na entrada da área, finaliza com uma estrela e também muito mérito nesse lance, o posicionamento dele. Me lembrou um pouquinho o gol contra o Botafogo, aquele jogo emblemático, Palmeiras e Botafogo no Newton Santos. A diferença é que ele recebe aquela bola contra o Botafogo, faz aquele domínio com o joelho e finaliza, né? Mas o posicionamento muito parecido e a finalização também muito parecida com esse lance contra a equipe do Botafogo. Mauro César, Flávio Prado, José Manuel de Barros e Bruno Prado. Endrick está sim inserido nesse futuro da seleção brasileira. E o que falar de mais uma partida do Endrick, 2 jogos, 2 gols nessa data FIFA contra a Espanha e Inglaterra em 2 estádios assim emblemáticos, sendo que um desses estádios vai ser a futura casa do Endrick. Mauro. Ele fez o primeiro gol diante da torcida do Real Madrid, só que ela não comemorou, né? Alguns até comemoraram assim, pensaram, opa, isso vai ficar bom. Ele é um jogador já do Real Madrid, né? É sempre bom lembrar, ele só está aqui jogando no Palmeiras porque ele não tem 18 anos. E é um ano mais velho que o Yamal, né? Isso, o Yamal tem 16. Tem 16 anos. Ele faz 17 em julho e o Endrick faz 18 em julho. Mas ele está jogando lá porque ele é espanhol, então está jogando no país dele. No caso, o Endrick brasileiro, para quem não entendeu ainda, precisa completar a maioridade aqui para poder se transferir. Mas é um jogador especial, de um outro nível, e como ele é muito novo, ele ainda vai ficar mais forte, né? Ainda vai crescer mais, vai ficar mais parrudo, é muito técnico, muito físico, então é um jogador que, naturalmente, seguindo aí a normalidade, digamos aí, das etapas a serem cumpridas, ele vai figurar entre os grandes atacantes do futebol mundial. Talvez no primeiro momento não seja titular, que é natural, ele vai chegar lá com 18 anos, é possível que ele chegue junto com o Mbappé, né? E aí você vai ter um outro cenário, mas é bom para ele também, tem tempo. Com calma, o Vinícius jogou no time Castilha, pode ser que ele faça alguns jogos nesse time para pegar um pouco de ambiente e tudo, para ir sentindo. Mas como ele está fazendo gols, inclusive na seleção brasileira, talvez o Ancelotti nem faça isso, já o coloque direto. E tem outra coisa, ao contrário de quando chegaram o Vinícius e o Rodrigo, agora já tem um ambiente muito mais pronto para a chegada do Endrick, que é justamente essa transição que os 2 brasileiros fizeram há alguns anos. Então o pessoal em Madrid, o torcedor, a imprensa, o clube já entendeu o seguinte, olha, eles chegam e a coisa vai acontecendo, quando dá certo mesmo. É bom lembrar que o Real Madrid já ganhou uma Champions League graças ao Vinícius e ao Rodrigo. Lógico, graças a outros jogadores também, mas os 2 foram decisivos. O Rodrigo vinha do banco, fazia gols que resolviam classificações improváveis do Real Madrid. O Vinícius fez o gol do título contra o Liverpool.
Além das grandes atuações que ambos tiveram, né? Fora os lances capitais. Então, acho que o Real Madrid já tem um know-how agora de como fazer isso. E acho que esses 2 jogos, como foram 2 jogos na Europa, eles têm aí um peso muito grande para o próprio Real Madrid avaliar o Endrick como jogador, de repente, que nem precisa passar por esse estágio no time de baixo, pode ir direto, de repente, para o time profissional, não como um titular imediato, acho até que seria uma precipitação, acho que o Ancelotti jamais faria isso, vai fazer essa transição com toda a calma, todo o tempo do mundo, e naturalmente acho que ele vai se impor e vai seguir o caminho dele, e vai ser um titular absoluto da seleção brasileira, talvez seja o grande atacante que o Brasil não tem há algum tempo, aquele atacante com unanimidade, o homem que faz gol e tal, né, que depois de umas gerações seguidas de Romário, Ronaldo e outros, né, Adriano, os caras fizeram muito sucesso, o Brasil passou um tempo aí sem esse grande centroavante, né? E tanto que na Copa passada o centroavante era o Richarlison, que se notabilizou muito mais por ser um atacante de lado do que um homem de área, embora ele também consiga jogar ali. Então acho que o Endrick também pode fazer as 2 funções, mas acho que para a seleção brasileira talvez seja muito interessante que ele consiga se firmar como o 9. A característica pode mudar, um é mais pivô, o outro tem mais mobilidade, mas acho que para ele pode ser bem interessante se ele se firmar como o goleador, mesmo que não seja o 9 tão fixo, porque ele tem capacidade de jogar de uma forma... Acho até que é ruim quando ele fica preso na ponta, como já ficou no Palmeiras, e também é ruim se ele ficar ali jogando no meio dos backs, no meio dos zagueiros. Ele tem que ter liberdade para circular. Mas ele pode se transformar no grande goleador, assim, no cara que vai dominar essa posição, tanto no Real Madrid quanto na seleção brasileira. Iluminado, né, Flávio Prado? Endrick saiu de novo do banco de reservas e decidiu, balançou as redes com a camisa da seleção brasileira, Flávio. Olha, existem coisas que o cara tem ou não tem. O Endrick, ele é muito frio, ele é muito tranquilo. Isso é uma virtude do cara, é um dom do cara e ele não se impressiona. A gente fez até aqui, acho que foi na segunda-feira, quando a gente fala da Inglaterra, quando o Endrick apareceu com 13, 14 anos no Palmeiras, foi queimando etapa, a gente dizia, não, no sub-20 ele vai sentir, na copinha ele vai sentir, ele não sentia nada. Eu tive time do Palmeiras, não sentia nada. E agora na seleção a mesma coisa, chegou tranquilo. O cara fez um gol em Wembley, um gol em Madrid. Alguém pode dizer, bom, pô, deu sorte, mas né, tranquilo, sossegado, com frieza, bem posicionado, com alto nível. É um jogador muito especial. Não é nenhuma surpresa que ele é um jogador especial. E agora é deixar a coisa fluir naturalmente. Acho excelente o fato dele ir para o Real Madrid, porque lá ele vai chegar aqui, porque agora, com isso que ele fez lá, ele já é ídolo, vai virar quase um semideus aqui. E aí isso pode ser um problema. Ele é um menino de 17 anos, caramba. Ele é uma criança, se você olhar rigorosamente. Pouco mais que um adolescente. Que, né, a vida o fez amadurecer rápido, mas ele é um adolescente, pouco mais que um adolescente. Então é legal que ele vai para Madrid, porque aí ele vai conversar com os iguais. Aí vai chegar e... Bom, tá aqui o Vini, tá aqui o Rodrigo, tá aqui o Bellingham. Toni Kroos vai chamar, vem cá, ele fala, vem conversar com o tio aqui e tal. Modric. Entendeu? Aí vai ser muito bom para ele. E o Ancelotti, né? Que vai chegar e colocar ele no outro nível, no outro patamar. Então acho que perfeito. Pena que ele ainda tem que ficar mais uns meses aí, né? Mas é ideal que esse cara ele tem tudo para crescer. Espero que ele seja bem orientado para que deixe a vida fluir normalmente, naturalmente. Vai ter momentos que ele vai oscilar, não dá para você sempre subir, vai ter oscilações, e nessas oscilações é que ele precisa ter cabeça fria para que as coisas aconteçam naturalmente. Mas é realmente um jogador bem acima da média em todos os sentidos. Tecnicamente, em termos de cabeça, de frieza, realmente o Endrick é aquilo que a gente imaginava que ele pudesse ser. 2 jogos, 2 gols, 32 minutos para marcar um gol com a camisa da seleção brasileira, contabilizando esses 2 amistosos nesta data FIFA. 100% de pontaria na finalização, 3 finalizações no alvo e 22 ações com a bola, 11 para marcar gol. Então aqui alguns números, alguns dados do Endrick, José Manuel de Barros. Você viu cada lançamento que ele ou fez ou tentou no jogo de ontem, né? Quando buscava a bola ali perto do meio campo.
buscando os companheiros na ponta, no comando do ataque. Enfim, uma característica que eu não via tão frequentemente no Palmeiras, vindo pegar a bola e metida de bola lá para os companheiros, né? Realmente é um jogador que passa por todos os testes, né? E eu estava imaginando aqui, eu me lembro que era muito claro quando o Vinícius Júnior foi colocado para jogar no time principal do Real Madrid, os defeitos que a gente via. Na tomada de decisão, na hora de uma finalização. A gente não vê isso no Endrick. Vamos ver quando ele estiver com a camisa do Real Madrid. Mas você vê com a camisa da seleção brasileira, você não vê. Finaliza, tomada de decisão. Normalmente todas elas corretas. Enfim, eu tenho a sensação, tomara que eu não esteja errado, que ele chega mais pronto. Ele chega melhor preparado já para jogar no time de cima, para ir direto para o time de cima, sem passar pela base lá do Real Madrid. Essa é a sensação que eu tenho. É um jogador que estará, se continuar do jeito que está, com certeza, no futuro da seleção brasileira de forma destacada, de forma brilhante, e também no Real Madrid. E tomara que seja um desses jogadores, como o Mauro César citou agora há pouco, né? Dessa linha aí, de Romário, Ronaldo, Adriano, jogadores com capacidade de fazer a diferença que a gente está tão carente. Faz tempo. A gente imaginou que o Gabriel Jesus, quem sabe, pudesse se aproximar dessa galera quando ele foi lá para o Manchester City e chegando lá, né? Chegou fazendo gols, jogos importantes, tal, mas não virou. E tomara que o Endrick seja esse jogador, a gente está precisando, a gente está esperando um jogador desse nível. Ô Pedro, uma coisinha que eu queria só citar rapidamente, impressionante como a molecada tá precoce, né? O Yamal tem 16, cara. Ele fez barbaridade, ele tratou a seleção brasileira como não jogando contra nada. Ele fez miséria. 16. Mais novo que o Endrick ainda. Eu vi você até comentando na transmissão que se o Yamal fosse mais vertical, a Espanha poderia ter feito mais no Brasil no primeiro tempo. Mas ele gosta de driblar, né? Não foi nenhuma crítica. Sim, eu entendi. Ele dribla, ele finta, ele joga alegremente, né? Pô, o cara tem 16 anos. Pô, quase a idade da minha neta, pô. O colunista espanhol citou que ele fez jogada de Messi. Não comparou com o Messi. Falou assim, ele fez jogada de Messi em alguns momentos, lá driblando, entrando driblando. 16, 17. Antes, quando aparecia um jogador de 16 anos, era o Pelé, né? O Pelé com 16, o Edu, o Jonas Américo, o Coutinho, começou. Não, olha o nível dos caras que eu tô falando. Os outros, os times até mandavam pra fora pra amadurecer. Pô, aparecia um jogador jovem, você botava no time do interior pra ele amadurecer e tal. Um jovem jogador na Europa era preservado por um tempo antes de ser lançado efetivamente. Eu lembro que o Pato, né? O Inter segurou um tempo pra lançar e tal. Moleque, que praga, cara. Só de jogar no Barcelona já é uma loucura. O cara chegou na seleção, meu Deus do céu. Não sentiu o peso também, não sentiu o peso. Nada. Você olha, você fala, pô, eu com 16 anos... Bom, eu ia falar uma coisa, mas não melhorei muito. Falei que com 16 anos eu era um bobo, mas isso não melhorou muito. Mas eu era... Cara, imagina se com 16 anos eu ia ter condição de... Se eu entrasse no campo, eu desmaiava. O cara mete a camisa da seleção da Espanha, do Brasil e... Você vê um movimento dos países europeus preparando o moleque. Por exemplo, do Barcelona, Cubarsí, o zagueiro, moleque. Entrou também um pouquinho. Menininho. Aí tem o Gavi e o Pedro, que já é de um, né, já há mais tempo. Mas começaram cedinho. Mas começaram cedinho. Aí chega agora o Yamal, o Lamine Yamal. A Inglaterra, né, que foi formando uma geração, colocando jogadores... O pessoal do Sub-19. O Liverpool, você vê em um jogo ou outro, ali cheio de Foden tem quanto? Cheio de molecada. 18, 19 anos? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, acho que está na casa dos 20. Mas ele já entrou, ele já é titular do time há pelo menos 2 anos. Quer dizer, o cara entra com... entra no melhor time. O Foden tem 23. Já tem tudo isso? Nasceu em 2000. Não, eu achei Tô vendo aqui. Do Vinícius, então, do Rodrigo, né? É dessa geração. Nasceu em 2000, cara. Que absurdo. Não é? É uma coisa... Pô, caramba, não, mas eu acho isso maravilhoso. Agora, tem uma coisa... Teoricamente, essa precocidade... Ontem havia um debate... E o Bellingham tem 20. 20, né? Olha aí. Essa precocidade... Eu tava ouvindo ontem um comentário de uma... Acho que a TV espanhola ou qualquer coisa assim... sobre... Deve ser espanhola, porque é o que eu tenho mais facilidade de entender. Italiano também me vira um pouco. Mas ele estava comentando o seguinte... Sobre o número de jogos que os europeus estão contestando muito. O tamanho dos campeonatos, o número de jogos e tal... E eles entenderam, eles estavam fazendo uma crítica forte. Os ingleses estão muito bravos com isso, estão querendo diminuir e tal. Mbappé falou disso, assim. Porque o que está acontecendo é que os caras estão arrebentando com os jogadores muito cedo.
Também não vou me surpreender se essa precocidade, o cara com 16 anos é titular da seleção espanhola, e sei lá, com 25, 26 o cara para de jogar. São 10 anos, porque antes o cara começava a jogar com 20, 21 e até 31, 32. Aí aumentou um pouquinho mais com o condicionamento físico e tal. Mas o cara hoje, para chegar em alto nível com 31, 32 anos, é muito difícil, né? É difícil pelo número de jogos. Então, de repente, podemos ter também uma precocidade para começar e para acabar. A menos que tome uma providência de tomar um certo cuidado com esses jogadores para você não queimar, não arrebentar o jogador fisicamente. Esse é um ponto a ser considerado. Depende também muito da ambição do jogador, né? Começa muito cedo, aí já tá jogando com a camisa da seleção espanhola, seleção brasileira, aí já tá no Real Madrid, tá no Barcelona, como é o caso dos dois que a gente tá citando, né? Aí vai chegar um momento na carreira, o cara vai estar com 30 anos e vai falar, pô, eu preciso mais do que no futebol? Talvez 27, 28, eu preciso conquistar mais o quê? Então, Ronaldinho Gaúcho e o Neymar, com quantos anos ele deixou de ser aquele Neymar? É verdade, 27, também, 28. Essa faixa de idade. O colega nosso, o jornalista Alisson Rodrigues, me passou aqui. O último grande jogo do Neymar foi no 12 de agosto de 2020, no meio da pandemia, a virada do PSG em cima da Atalanta. 27 anos, mais ou menos, né? O último grande jogo dele. Até estava revendo aqui as matérias. Tá tudo. Neymar comanda a virada, não sei o quê. Começou com 16, 17, e foi a com temporada 27 começou a decair. E foram à final, né, da Champions e perderam O Bayern. o Bayern de Munique. Isso foi na pandemia, 2020. Em agosto, agora, esse jogo faz 4 anos. O Flávio falou uma coisa Nós já estamos falando, já podemos colocar até o Neymar nesse grupo aí. Né? O Adriano, parou muito antes. Tem caso não param de jogar, mas você vê que cai. Joga rende mesmo. Ou por contusão, porque também pesa, porque o peso, a insistência é muito grande. Aí entra o Ronaldo Fenômeno. Ou porque fica com a cabeça, mas o cara não aguenta mais. O cara dá um estoura, né? Então, tomara que a gente possa ver um menino como esse Yamal, um Hendrick, até 32, 33, 34 anos. Seria uma coisa. Mas há esse risco porque eles estão sendo muito precocemente promovidos e provavelmente pararão muito precocemente também.